Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é sobre o filme Arm of Thief, ou Thief, sei lá como que é a pronúncia, meu americanês não é lá essas paradas, tá ligado? Mas é Exército de Ladrões, que é o nome do filme. Foi lançado recentemente, sei lá, acho que essa semana, o mês passado, enfim. Não sei, não importa tanto a data que foi lançado. A questão é que ele é a continuação, mas na verdade não é a continuação, porque ele é o começo. Fizeram igual fizeram com Star Wars. Ele é a parte que acontece antes do que acontece no filme chamado Arm of Dead, que é o Exército dos Mortos, que é um filme que foi lançado acho que uns 2 anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, é um filme mais antigo. Antigo, né? Porque nos conceitos de hoje em dia, 1 ou 2 anos já é antigo pra caramba. E ambos os filmes feito pelo mesmo diretor, Zack Snyder, que é o mesmo cara que dirigiu a Liga da Justiça, a versão de 4 horas, a versão da Liga da Justiça que foi lançada recentemente também, que é bem diferente, é bem melhor, é bem mais complexa que aquela versão que foi lançada anteriormente, lá em 2016, se eu não me engano. E um exemplo disso, só o começo, só a introdução. Que a introdução dessa versão do Zack Snyder mostra que o grito do super-homem morrendo, quando o super-homem morre, o grito que ele emana vai numa frequência vibracional e volta de todo o planeta. E só os Atlantes, só as mulheres lá na ilha de Temícera, as Mulheres Maravilhas, as Amazonas e tal, só elas conseguem ouvir e perceber a vibração, a faixa vibracional que o grito de morte do Superman está viajando em volta de todo o planeta. E hora que o grito, hora que essa onda de choque do grito dele passa pelas caixas maternas, elas começam a vibrar. Ou seja, o grito de morte dele é o que desperta, é o que faz as caixas maternas despertarem. E o que acontece quando as caixas maternas despertam? Elas emitem uma vibração, elas emitem um som. E esse som, esse ruído é ouvido em outras dimensões pelo lobo da steppe lá, pelo Darkseid, que envia o lobo da steppe por lobo da steppe pegar essas caixas. E ele consegue chegar onde as caixas estão justamente porque ele consegue ouvir a vibração dessas caixas. E ele vai sem medo nenhum para trás buscar as caixas, porque ele sabe que é um planeta onde não tem nada que o impeça de conseguir as caixas. Porque o último kryptoniano, o único que poderia impedir ele, morreu. Porque quando ele morre, o último kryptoniano morre, as caixas maternas despertam. Ou seja, porque quando o lobo da steppe está lutando lá com a Mulher Maravilha, com o Batman, com o Cipó, não sei o que, ele tá dando trabalho pra caramba. Quando o Super-Homem chega, o Super-Homem faz o lobo da steppe virar o cachorrinho dele. Luta com o lobo da steppe com o dedinho. Então, ou seja, ó, como o diretor sabe fazer um filme, sabe criar uma história de uma forma muito top. Isso é só a introdução do filme. Então, imagina essa questão do Arm of Dead. Se você gostou do filme Arm of Dead, tem agora o Arm of Thief, o Exército dos Ladrões e tal, que é justamente mostrando o começo daquela pandemia, daquela epidemia zumbi que mostra no Arm of Dead. E fizeram muito bem feito, porque tem dois dos personagens do Arm of Dead estão nesse filme. E a última cena desse filme está numa das primeiras cenas do Arm of Dead. E mostra um pouco mais da história da vida dos personagens e tal, de outras questões. E é assim, tem uma parte tipo um Origins, né? Digamos, o X-Men Origins igual. Teve o X-Men Wolverine, agora teve personagens separados, acho que só teve o do Wolverine por enquanto, né? Se eu não me engano. Mas enfim. O filme, o enredo desse filme, o Arm of Thief, o Exército de Ladrões, é o que? É um carinha totalmente comum, carinha totalmente invisível na sociedade, tem o emprego, tem a rotina dele, tem a vida dele, todo dia a mesma vida, a mesma rotina, o mesmo emprego e tal. E ele tem uma habilidade lá, porque é uma questão que eu não vou falar para não dar spoiler, mas ele tem lá uma facilidade, uma habilidade para conseguir abrir cofres ou apenas ouvindo o barulho, rodando lá as coisinhas do cofre, lá só de rodar, ouvir o barulho, ele consegue saber onde tem que encaixar pôr os números mesmo sem saber a senha e tal, sem saber a combinação, tipo arrombar, só que sem arrombar.
arrombar sem estragar o cofre. E aí tem uma lenda de 4 cofres lá, que são 4 cofres que foram criados por um cara que é um gênio lá da engenharia, que não sei o que, de conseguir criar uma forma do código lá para ser quase impossível. Tem um lá que tem 400 e tantas bilhões de combinações possíveis, um tem mais de 1 trilhão de combinações possíveis. Se você não tiver a senha, né, para você criar sua senha, tem mais de 1 trilhão de possibilidades, então não tem como, humanamente seria impossível arrombar e tal, e descobrir a senha. Se não foi você que programou a senha, seria praticamente impossível você descobrir a senha e tal. Então, o que acontece? Aí esse carinha é meio recrutado, como se fosse no Matrix. Ele resolve fazer um vídeo no YouTube. Aí ele faz um vídeo no YouTube, tem apenas uma visualização, e essa uma única visualização no YouTube é como se fosse a Trinity lá do Matrix entrando em contato com ele. É uma mulher lá que ela inclusive trabalha no Velozes e Furiosos também, faz aquela hacker do Velozes e Furiosos. E ela entra em contato com ele, fala sobre que ela tá juntando uma equipe para justamente abrir esses 4 cofres lendários e tal, porque esses cofres vão ser destruídos por uma parada lá e tal, coisas do filme, não vale a pena falar totalmente sobre o enredo. Isso daí do próprio filme vai sendo falado ao longo do filme, né? Tal, os motivos, as motivações de cada personagem e tal. E aí ela seleciona ele para ele ser da equipe lá, que é o único que poderia ser da equipe lá para conseguirem cumprir essa missão de abrir os 4 cofres antes deles serem destruídos. E o que é interessante, que fizeram uma sequência bem feita, porque 3 desses cofres aparecem nesse filme, Exército de Ladrões, e o 4º cofre aparece, que é justamente o cofre que acontece uma porrada de coisa lá no Arm of Dead, no primeiro filme, que foi lançado primeiro, né? Que igual eu falei, eles fizeram igual Star Wars. Primeiro lançaram a parte da frente e depois lançaram a parte de trás, do começo, aliás, a origem do filme, né? E aí eles formam essa equipe para conseguir cumprir essa missão de arrumar esses 4 cofres e tal. E é interessante que tem umas piadinhas no meio, tem umas palhaçadas no meio e tal, e tem uma história toda montada sobre a origem desse cara que criou esses 4 cofres e tal, por que ele criou os 4 cofres. E tem os nomes, que aí é a coisa que eu não sei, mas com certeza os nomes dos cofres lá não são por acaso, que é o nome de Valkyries, que eu não sei o que tem. Aí tem a lenda, tem a mitologia lá toda nórdica e de outras origens também que eles colocaram. E o outro nome do cofre lá é Siegfried, que Siegfried também tem umas 2 ou 3 versões de histórias, eu não lembro direito, mas eu lembro que eu já ouvi 2 ou 3 versões diferentes da história que tem Siegfried e tal. Tem uma versão que conta até no Cavaleiros do Zodíaco, dos deuses do norte lá, dos deuses guerreiros que protegem o Odin, né, que protegem Asgard e tal. Aí tem outra versão nórdica lá dos vikings mesmo, que os vikings usavam na época, contavam na época, conheciam e tal. E tem uma outra versão também que eu não lembro direito tal, de qual outra fonte que foi, acho que foi de um livro que eu li, alguma coisa sobre a mitologia de Asgard e tal, do norte, essas paradas, mas não lembro direito. Mas enfim, o filme, pra quem curte Zack Snyder, já tá mais do que revelado. Só falar que é do Zack Snyder, a galera já vai querer assistir. E pra quem não conhece e tal, pra quem não se liga tanto em saber quem são os diretores, roteiristas, produtores, só quer saber dos atores do filme e tal, tem alguns atores famosos também nesse filme, que agora eu não lembro o nome, mas são famosos. Tem, como eu disse, tem a que faz a Cypress, né, no Velozes e Furiosos e tal, mas não lembro o nome dela. E tem outros lá que também agora fugiram da memória. Que também, assim, a história me prendeu mais, assim, nessa questão desse filme, os efeitos, as piadinhas e os detalhes, né? A sequência no filme Arm of Dead rola uma parada lá no final entre o cofre e o sobrevivente. E nesse filme mostra, nesse Arm of Thief, sei lá, mostra uma paradinha também entre o cara que criou os 4 cofres e o cofre e tal. Entre outros detalhes aí que achei bem interessantes. Pra quem assistir os 2 filmes vai conseguir perceber, porque tipo, eu sou lerdo e distraído e consegui perceber. Então são coisas bem óbvias assim, que são legais no filme.
E vale a pena assistir, tá aí a dica pra quem curte filmes, obviamente. Filmes de ação, de comédia, de sei lá, qual outro gênero tem. Tem um pouco de romance, tem um pouco de uma história também, um pouco de ficção. Não sei se ficção poderia ser. Acho que ficção não. Mas é mais voltado assim numa ação e na comédia e. Acho que é mais ação e comédia somar os dois. Se bem que o Arm of Dead já é mais outras coisas. Tô falando só agora do Arm of Thief, né? Do Exército de Ladrões e tal, recém-lançado. Não sei se tem na Netflix, mas acho que tem sim. E tá aí o vídeo. Paz pra todos, fui!